Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula de geografia e hoje nós estaremos aí trabalhando o tema representação do espaço. Nós estaremos trabalhando sobre os tipos de mapas que nos faz, termos aí, na verdade, uma orientação, uma localização mais precisa em determinado lugar que nós iremos, tá bom? Pega o seu livro de geografia. Abra lá, o capítulo 4 do seu livro, por favor, e vamos trabalhar, certo? Bom, gente, para nós iniciarmos, nós precisamos entender o quê? Que há várias maneiras de retratar o espaço em que vivemos, né? Como usar palavras para descrevê-los, há várias maneiras, né? Fazendo desenhos, ou até mesmo tirando fotografias, não é mesmo? Os mapas também são meio de representar aí o espaço, tá? Então, eu preparei para vocês alguns slides onde vai te explicar, tá? Aí, o procedimento. Conhecendo os mapas. Vamos lá, deixa eu mudar minha câmera aqui. Isso. Conhecendo os mapas. Há diversos tipos de mapas. O mapa, sabe qual foi o primeiro mapa que nós tivemos? Foi esse daqui, ó, né? O mapa mundi. O mapa mundi foi assim, tá? São aqueles, mas o que são os mapas mundis, né? São aqueles que representam toda a superfície terrestre, né? Outros somente representam uma parte, uma porção da Terra, tá? Qual que é a origem dos mapas, tá? Qual que é a origem deles? A necessidade de reproduzir a imagem, o espaço geográfico, teve início lá na pré-história, que é esse mapa aí que vocês estão vendo, tá? Esse foi o primeiro mapa a ser construído pelos povos mesopotâmicos, tá bom? Mapas. Vamos lá, para o que é mapas, né? Bom, gente, mapas são representações da superfície da Terra, tá? Do planeta Terra. Então, o que são mapas? São representações, tá? Da superfície da Terra. E esses mapas, eles estão sobre uma superfície plana, ou seja, em uma folha de papel, tá? E eles nos oferecem uma visão vertical do espaço geográfico. Esse tipo de visão, no entanto, em geral, não corresponde ao modo como observamos elementos. Já falou de elementos. Então, em um mapa, há vários tipos de elementos que vocês vão aprender quais são as funções de cada um já já, tá? Vai seguindo as setinhas aí do slide do mapa mental que a Tia Tati preparou, tá? Agora aqui. Ao olharmos para uma árvore, uma casa, um prédio, uma estrada ou uma ponte, a visão que temos é lateral ou oblíqua, né? Então, mesmo do alto de um edifício com muitos andares, da janela de um avião, nós enxergamos a superfície, tá? E seus elementos de maneira oblíqua, tá? Então, quando nós estamos, olhamos lá para ao olharmos para uma árvore, ou uma casa, ou um prédio, ou uma estrada, ou uma ponte, nós temos uma visão oblíqua, tá bom? E assim também é quando você está lá no avião e da janela do avião você olha para toda aquela superfície ali da Terra, você tem uma visão oblíqua, tá? Bom, em um mapa nós temos vários elementos, não é mesmo? E nós vamos começar, esses elementos eles podem ser representados por símbolos, cores e linhas. Esses três fatores são os recursos visuais gráficos que estão aplicados em um mapa. E eles recebem o nome de cartográficos, tá? Por isso afirmamos que os mapas apresentam elementos cartográficos. Para ler mapas, precisamos interpretar seus recursos visuais. Então, para que nós, possamos aí pegar um mapa, pega o mapa, certo? Igual aqui, ó, tem na tela do seu livro, esse carinha aqui, ó, esse senhor. Ele pegou o mapa e ele está ali tendo uma visão. Ele está analisando,
o que ele está analisando? Primeiro ele está olhando nos símbolos, nas cores, nas linhas, para ele saber para qual direção ele deve ir, tá? Olha só, o exemplo de um mapa, tá? Eu peguei aqui para vocês o mapa aí, tá? Do Brasil Vegetação, só para vocês terem uma ideia, que nós temos aí nesse mapa já. Título, ó, o título aqui, ó, Brasil Vegetão, início do século 21. Esse é o título. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o título. Quando a professora fala, gente, vamos fazer um mapa político do Brasil, vegetação. Você já vai lá no seu Atlas, por isso que a importância de ter o Atlas, tá? Para saber se localizar, se orientar. E aí, vocês vão lá no Atlas e vão procurar pelo título. Primeira coisa, vocês vão olhar pelo título. Depois, segundo, vocês vão olhar na legenda. Olha a legenda que está aí do lado, ó. Vocês vão saber identificar onde está localizada a floresta amazônica, o tipo de vegetação da região norte, entendeu? E é pelas cores, pelos símbolos, tá bom, gente? Aí os elementos cartográficos, que está até mesmo na página de vocês aí do livro, tá? Na página, vou só pegar aqui para vocês verem, tá bom? Na página 60, lá tem, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, desculpa. Um minutinho para vocês verem. É isso aí mesmo. Na página 60 já começa explicando para vocês os elementos cartográficos, tá? Então, aí os elementos cartográficos na página, não, na página 55, ó. Ainda na página 55, tá vendo aí, ó? Elementos cartográficos, ó. Os mapas, eles são compostos por elementos como linhas, cores e símbolos, como eu havia dito para vocês. Vai memorizando, ó. Um mapa, ele é composto por elementos como linhas, cores e símbolos, tá? Dentre esses elementos, nós temos os cartográficos, que é o título. Qual é a função do título? Ele informa o lugar e o tema representado no mapa. Tá? Nós temos também a orientação, que possibilita estabelecer as referências espaciais no mapa. Pode ser representada pela rosa dos ventos, que vocês até mesmo desenharam, né, na aula anterior. A escala é um elemento cartográfico, onde essa escala ela indica quantas vezes o tamanho da área representada foi reduzida para ser representado no mapa, tá? Fonte, nossa, de onde eu tirei aquela informação, né? A fonte indica a origem da informação do mapa. Os dados geralmente são organizados por um ou mais pesquisadores, tá bom? E a legenda, que ela informa aí por meio de símbolos, desenhos, cores, os dados que estão sendo representados no mapa, tá? A legenda, ela auxilia no entendimento do mapa. A legenda, ela é a base de tudo. Tudo bem? Se você foi lá, olhou o título e veio na legenda, se você saber, né, organizar ali, analisar aquela legenda, você já consegue se orientar e se localizar com mais precisão, tá? Bom, no mapa, vimos que a paisagem vegetal, ela pode ser representada por meio de cores, assim como no oceano e a área devastada pela ação humana. Em todos os mapas, a cor azul é destinada à representação de rios, lagos e oceanos. Por isso que a professora Tati fala assim, pessoal, quando vocês forem fazer o mapa do Brasil, por exemplo, quando for pintar estado por estado, jamais pinte eles na cor azul, porque a cor azul ela está sendo destinada somente para representar os rios, os lagos e os oceanos. Deu para entender agora o porquê? Ao ler e analisar o mapa, observamos que boa parte da vegetação foi alterada pela ação humana, né? No caso, a floresta amazônica, que foi devastada, né? Isso pode nos levar a alguns questionamentos, certo? Quais consequências dessa ação para os animais, os vegetais, o solo, o rio e para a sociedade? Por que ocorreu a derrubada da vegetação? Olha, são duas perguntas, dois questionários. Quais as consequências dessa ação para os animais? Né? Ao desmatar uma região, uma área,
Quais são as consequências que os animais terão, que os vegetais, o solo, os rios e até mesmo a sociedade? Por que ocorreu a derrubada da vegetação? Então vamos lá. Ao buscar respostas para essas perguntas, estamos, na verdade, analisando as relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Estamos analisando o espaço geográfico, tá? Cartografia. Quando a gente fala de mapas, nós estamos estudando a história da cartografia. Vocês estão tendo aula hoje de cartografia. Vocês estão sabendo que hoje são os cartógrafos que são os responsáveis por toda a representação do espaço geográfico. Tudo bem? Bom, a elaboração de mapas é uma das atividades realizadas pela cartografia. Ela engloba tarefas como a obtenção de informações sobre o espaço a serem mapeados, a pesquisa em livros e outros escritos, na confecção de mapas, a sua impressão e a sua publicação. O cartógrafo, ele é o profissional que trabalha na elaboração dos mapas. Deu para entender? Escalas. Vamos falar aí, né? Lembra lá que a professora Tati falou agora há pouco de cada função dos elementos cartográficos, e a escala é um elemento cartográfico, né? Como o mapa é uma representação reduzida de uma superfície maior, pode haver deformações. Essa redução deve ser realizada, portanto, de modo a manter as proporções das diversas medidas. A redução proporcional é feita por meio de escalas. O tamanho de uma superfície e, ao mesmo tempo, conservar suas proporções. Isso daí, eu acredito que vocês estão tendo aula de escala numérica lá na aula de matemática com o professor Anderson, certo? Então, para você ver a relação que tem da cartografia, né, da geografia com a matemática. Por isso que a geografia, ela tem uma grande importância, tá, de ser estudada. Tudo bem? Todo mapa ele é feito em uma determinada escala e ela indica quantas vezes o tamanho real do lugar representado foi reduzido, tá? A escala ela deve vir indicada em todo o mapa, informando a relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real, tá? Então, toda vez que um exemplo, uma área da região norte, ela foi, né, ali escalada, ela teve uma escala, ela teve... foi contada ali, né, qual era o tamanho real dela lá na origem. Só que depois, como foi havendo aí, né, a redução, a derrubada de matas e tudo mais, houve-se uma redução. Então, esse é o papel da escala, tá? De determinar, de indicar quantas vezes aquele tamanho real, né, original, também foi reduzido. A escala deve vir indicada em todo o mapa, informação, a relação entre o tamanho do desenho e do tamanho real, certo? Essa indicação pode ser em duas formas. Pode ser a escala numérica ou a escala gráfica, certo? Então, existe dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Escala numérica. O que é a escala numérica? A quantidade de vezes que um mapa foi reduzido pode ser indicada na escala numérica. Na escala, aí eu coloquei para vocês, tá? Alguns exemplos, tá? Onde uma área, né, de 1 e 100, por exemplo, a redução é de 100 vezes e na escala aí que chega até ser 1000 vezes contada, tá? Essa matemática, o professor Anderson ele pode explicar para vocês com mais clareza, né, de como que é feita essa escala numérica, essa cotação, tá? Tudo bem? Deu para entender aí que é a escala? Para fazer uma leitura, é preciso transformar essa medida em quilômetros. Então, o que a escala numérica ela está nos ensinando aqui? Que para fazermos a escala do mapa da divisão política, por exemplo, tá? É preciso transformar essa medida, a medida que nós acabamos de ler ali, ó, de 100 vezes, né? Essa medida ela deve ser transformada em quilômetros, tá? De modo que se uma noção concreta aí da distância de uma área para outra. A escala gráfica. Ela é apresentada em uma linha reta, dividida em partes iguais, como uma régua, tá? Nela, as distâncias reais já estão indicadas no mapa. Cada espaço de 1 centímetro corresponde a 600 km de terreno. 2 centímetros corresponde a 1.000, né? A 1.200 quilômetros e assim sucessivamente, tudo bem?
Tipos de mapas. Nós temos também tipos de mapas, né? Quando a professora Tati pede lá para vocês, olha, temos o mapa político, o mapa físico, o mapa econômico. Vamos falar sobre a economia do Brasil, né? Como que está a economia do Brasil? Ou qual é a densidade demográfica da região norte? Ou qual que é aí, né, os rios que estão representando a região sudeste. Então, por isso que há diversos mapas. Os mapas fornecem informações sobre aspectos físico-naturais da superfície terrestre e sobre dados culturais, ou seja, resultantes da ação do homem. Existem, portanto, diversos tipos de mapa. Aí tá os exemplos. Ó. Os mapas políticos. Qual finalidade tem ele? Eles mostram município, estados, países, os seus limites, as capitais, as cidades importantes, tá? Os mapas físicos, eles representam, né, os elementos naturais. Quais são eles? Rios, relevo, altitude, clima, vegetação, tá? E os mapas econômicos? Eles representam o quê? As riquezas que estão disponíveis, que estão sendo praticadas em cada continente, em cada país, em cada estado, em cada município, tá? Tá indicando os principais produtos agrícolas, os tipos de indústrias, os tipos de minerais e assim por diante, certo? E isso tudo vai lá na legenda, indicando. Os mapas de população, também chamados de demográfico, é onde mostra aí como que está distribuída a população no espaço geográfico. E os mapas históricos, que apresentam informações sobre determinado momento histórico que aconteceu, tá? Tudo bem? Olha o Atlas. A professora Tati pede para que todos, né, lá no início do ano, comprem o Atlas para que nós possamos usar ao decorrer do ano, né? E olha aí a finalidade dele, né? O Atlas é um livro de mapas de vários tipos, sendo ele físico, político, o econômico, o histórico, tá bom? Igual acabei de mencionar. Que também pode conter gráficos, tabelas. A maioria dos historiadores atribui ao Cláudio Ptolomeu, porque Cláudio Ptolomeu foi o primeiro cartógrafo a construir o mapa mundi, que foi aquele mapa lá que vocês viram no início do vídeo, tá? Que aquele mapa era feito em uma tábua de argila. Tudo bem? Porque eles não tinham tanto recurso, certo? Como nós temos hoje. Que viveu lá no Egito. Então, Cláudio Ptolomeu, ele viveu lá no Egito, no século II. Ele publicou o primeiro Atlas, né? Tudo aí por diante. Mas depois veio Gerardos, né? O Mercator. Ele foi também um grande cartógrafo do século aí 16. O primeiro a usar o nome de Atlas para uma coleção de mapas. Olha só, tá? O globo terrestre é uma outra representação também. Nós temos os mapas, né? Representando a superfície terrestre em forma plana, mas nós também temos o globo terrestre, tá? É uma forma mais fiel de representar graficamente a Terra. No globo, os continentes ou outras partes menores do planeta são representados sem deformação. Ainda assim, ele possui algumas limitações. Seu transporte, o fato de não oferecer uma visão mais detalhadamente da superfície terrestre, né? De não permitir a observação de todas as partes da Terra ao mesmo tempo, isso é uma dificuldade que nós temos. Então, você tem duas representações. Duas maneiras aí que até agora de representar a superfície terrestre. Uma de forma plana e essa daí, tá bom? De forma do globo. Nós temos também, olha aí a terceira forma de representação, as plantas, tá? É como você quando vai fazer a planta, eu peguei a imagem para vocês verem a planta da casa de vocês, aí tem a planta da Praça da República, né? Ó, nos mapas, as escalas são geralmente superiores a 1.200, a gente se lê aí 1.020, né? 1.020.000, né? Eles representam áreas de municípios, estados, país, continente ou toda a superfície terrestre. No entanto, se a área a ser representada for pequena, não será possível mostrá-la com mais detalhes, certo? Mas as representações gráficas de pequenas áreas recebem o nome de plantas. Elas são feitas em escalas grandes, tá? E apresentam vários detalhes. As plantas são muito usadas para representar um bairro ou uma cidade. As prefeituras mesmo, elas utilizam para facilitar a administração, o planejamento da cidade, tá? Se você for numa prefeitura lá, você vai ver a planta, né, ali da cidade, tudo bem? Bom, gente, chegamos ao fim, tá?
E eu peço para que vocês realizem os exercícios do livro na página 58, na 62, na 63 e na 64. São 4 páginas para vocês fazerem de lição de casa. Façam com capricho os exercícios, ok? A correção será na próxima quarta-feira, na aula do Zoom. Tudo bem? Ó, um beijinho. Fiquem com Deus. Estudem. Estudem mesmo. Peguem, né, essa aula, registre, faça um resumo desta aula lá no seu caderninho de geografia. Coloque o seu entendimento lá. Lembre-se, tá? Daquela frase que a professora Tati falou para vocês na aula anterior. Estudem bastante. Quanto mais vocês estudarem, mais vocês irão aprender e mais próximo dos seus sonhos vocês estarão. Então, foca aí nos estudos, beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.